depois a gente começa com aquele, pô, você não sabe, sei lá, entende do Abel. Você ficou convencido com as declarações do Abel? Ele começou o jogo contra o Botafogo ontem, todo Fernando Pessoa, Camões, como é que é, capitão do meu destino, e terminou Patropi, caiu o nível depois da partida do 0-0. Se você se convenceu, vota sim ou não, deixa seu like, Renato. Na escolinha do professor Raimundo, ele não dava para o seu Ptolomeu, não, ele só dava para Patropi mesmo. Vou te dizer, boa noite, Marília, Alicia, Casão. Foi absolutamente decepcionante, né? Para um cara que prega tanta coisa certa, que fala tanto em querer corrigir os defeitos do Brasil, não só do futebol brasileiro, ele ontem teve muita cara de pau, né? Porque eu acho impressionante, porque fica umas coisas assim, a entrevista coletiva de hoje é uma coisa meio engraçada, né? Ele toma a iniciativa e começa a falar do assunto. E ninguém faz a pergunta que quer ser feita. Mas, afinal, Abel, você assinou ou não? Faltou a pergunta definitiva, a pergunta que ele teria que responder sim ou não, ou fugir vergonhosamente, como ele fez. Achei que ficou muito feio para ele, pior até do que não falar. Eu tenho 3 páginas, imagina, só 3 páginas do livro dele que ele arrancaria. Uma delas deve ser essa. Com certeza, uma delas deve ser essa. Eu achei a entrevista patética, com toda a sinceridade. Acho que ele deve, sim, uma explicação à torcida do Palmeiras. A torcida do Palmeiras, que adora o Abel, gostaria de saber por que ele assinou um pré-contrato e por que, afinal de contas, ele rasgou esse pré-contrato e está agora ameaçadíssimo de levar uma multa pesada. Será que ele combinou com a Leila, que é a Leila que vai pagar essa multa? Eu acho muito pouco provável que ele pague essa multa. Até quando, em que momento a Leila soube da assinatura? Foi na hora de renovar o contrato? Ou ele já tinha deixado uma pista antes? Olha, achei realmente decepcionante sobre todos os pontos de vista a entrevista do Abel ontem falando da história, falando desse episódio, ou melhor, não falando desse episódio, né? Aquele papo de capitão do meu destino, capitão do meu navio, né? Só que ele botou a pique o outro navio, o navio da transparência. Ficou devendo e muito, Abel. E ainda mais aquela coisa, não falo mais no assunto. Você não falou, Abel. A verdade é que você não falou. Eu vou perguntar para a Alicia, quem acompanha esse programa maravilhoso, de segunda a sexta, às 18 horas, ou a hora que você puder no YouTube, sabe que a Alicia achava que ele não precisava falar a respeito. Mas entre não precisar falar e não falar nada, ou fingir que falar e não falou, também é uma distância enorme, né, Alicia? O que você achou? Eu digo a você que não fiquei decepcionada porque eu não esperava nada, né? Eu acho que a gente se decepciona quando a gente tem expectativa. E eu não tinha expectativa de que ele fosse esclarecer qualquer coisa sobre esse assunto na coletiva, porque já ficou muito claro que nem ele, nem o Palmeiras vão se posicionar sobre esse assunto. Eu comentei aqui na quarta-feira e escrevi hoje na coluna sobre esse assunto, que é uma discussão que cabe ao Abel com o Al-Sadd, com a FIFA, uma discussão entre Abel e Palmeiras que aconteceu aparentemente em algum momento em janeiro, e que não deve, o que não quer dizer que não possa dar, se quiser, e não quer dizer que a gente não deva perguntar. O nosso papel, inclusive, é perguntar, e o papel da torcida é cobrar o que ela quiser com respeito. Mas daí a dizer que o Abel deve satisfações, eu discordo, porque é um contrato privado, né? Ele não deve satisfação nem se ele tivesse ido embora, né? E não seria a primeira vez que um técnico abandonaria, entre aspas, um time, né? Luiz Castro fez isso no meio do campeonato e vimos o que aconteceu com o Botafogo daí para frente, né? Ele estaria indo embora um ano antes do final do seu contrato, mas, enfim, pagando a multa, supostamente, tudo dentro dos conformes. Mudou de ideia, resolveu ficar, e eu, sinceramente, não conheço, não circulou nas minhas redes, nas minhas bolhas alviverdes, nenhum palmeirense dizendo, nossa, é um traidor. Porque ele tinha dado toda a pinta no final do ano passado de que estava cansado, então ninguém teria ficado totalmente em choque se ele tivesse ido, e ele decidiu ficar. Alguma coisa a Leila fez, junto com o Palmeiras, para convencê-lo a ficar, aparentemente com o apoio da família. Então eu acho que se ele negociou alguma coisa com o Palmeiras, e o Palmeiras sabia, no momento em que assinou oficialmente a extensão do contrato, o Palmeiras não é uma parte lesada,
E aí cabe à torcida, a gente dizer, foi uma escolha inteligente do Palmeiras? O Palmeiras gastou bem esse dinheiro, se tiver que, né, morrer com a multa no final das contas? E aí, claro, aí vamos discutir se gastou bem em comprar o Caio Paulista também, né? Clubes gastam mal o seu dinheiro toda hora. Essa discussão eu acho que cabe. Mas eu não vejo uma traição do Abel com o Palmeiras, porque ele é livre para ir embora e para mudar de ideia. Mesmo se ele tivesse assinado o contrato, ele poderia mudar de ideia se, né, pagasse essas cláusulas. E a gente não viu o pré-contrato. A gente não sabe o que está escrito ali, o que foi acordado. E eu, sinceramente, achava muito difícil que ele fosse abrir qualquer coisa na coletiva, mas eu acho que o lado bom da coletiva para o Abel foi que o que repercutiu, no final das contas, acabou sendo essa fala dele, ou não fala, em vez do jogo pavoroso que o Palmeiras fez, né, em Ribeirão. Então isso acabou ficando um pouco ofuscado. Se não tivesse esse assunto aí do Catar e fosse falar só de bola, eu acho que a conversa ia ser bem mais desagradável, porque o Palmeiras realmente, assim, machucou o seu torcedor, né? Tem um amigo que escreveu no intervalo, ele falou, assistir o jogo do Palmeiras está me dando dengue, né? Assim, é uma coisa, né, um sofrimento, aquilo ali não aconteceu nada. Mas daí achar que o Abel deve explicações, eu já tenho uma visão um pouquinho diferente, e estou junto com a Mili, passando o pano para Abel Ferreira. Ei, Laia, ocasião, eu acho que ele deve. Não, que ele deve não, que ele precisa. Pelo tudo que o Renato falou, outras pessoas falaram aqui essa semana, eu vou manter o meu argumento por enquanto. Eu acho até que argumentos melhores fazem a gente mudar de ideia. Mas ele constrói um personagem, ou uma persona, né? Porque eu não estou dizendo que é de mentira, que é um cara que luta pela verdade, que luta pela transparência, que quer ver a linha do VAR, que reclama que os outros tratem ele como ele gostaria de ser tratado. Ontem, por exemplo, ele fez lá uma ironia em relação que ele precisa melhorar o chute na garrafa, porque ninguém falou do chute na garrafa do Zubeldia como falam do chute na garrafa dele. Então, assim, ele gosta da palavra justiça, se é que é possível a gente colocar justiça nas críticas e a mesma dosimetria. E aí, nessa história aí, a verdade é uma só, sei lá, me entende, veja bem, eu amo vocês. Se não fosse tão idolatrado, não tinha passado tão fácil essa daí, não, né? Então, primeiro, assim, já falei aqui no programa diversas vezes, eu não acredito que alguém não soubesse do que estava acontecendo do lado do Palmeiras. Para mim, é impossível que alguém não soubesse. Impossível. Na hora que vai renovar o contrato, o Abel, pelo menos naquele momento, antes de assinar, ele ia falar assim, ó, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu assinei um pré-contrato lá no Catar, né, porque eu podia assinar, estava no meu direito, eu assinei um pré-contrato lá. E vocês me convenceram a ficar, minha família também, só que tem uma multa. Se eu ficar aqui e assinar, vocês pagam a minha multa? Senão, eu vou para lá e eu não gasto dinheiro nenhum, eu não vou pagar nada, aliás, eu vou ganhar mais dinheiro. Então, essa conversa teve que ter. Então, antes de assinar, todo mundo estava sabendo. Todos os envolvidos estavam sabendo. Se tem algum traído aí, é o time do Catar. Se alguém foi traído nessa história, é o time do Catar. Não é Palmeiras, não é Abel, não é torcedor. Se o Abel traiu alguém, ele traiu o time do Catar. Porque assinar lá, ele tinha direito. Ele estava no direito dele. Agora, mudar de ideia, aí você trai o time que está lá. Oh, pegamos o Abel Ferreira, vamos planejar, tá tudo certo, já temos um treinador, Aí, de repente, não tem mais o treinador. Os caras têm que recomeçar a correr atrás de uma organização. Então, o time lesado na história é o time do Catar. Em relação a dever falar ou não, eu penso diferente da Alicia, porque, assim, se for nessa linha, cara, o Gabriel não tinha que falar nada também, o Paquetá não precisa falar nada, ninguém precisa falar nada. Eu também não precisava falar nada da minha vida pessoal, que aconteceu comigo. Ficaria calado, todo mundo calado. Agora, se você é uma pessoa pública, e uma atitude sua envolve outras pessoas, eu acho que aí não é coisa pessoal, não. Não é particular. Particular é quando só você. Só você. Por exemplo, no meu caso, tive problema com drogas, capotei um carro, fui internado, era só problema meu. Eu não estava envolvendo Corinthians, São Paulo, torcedor, nada. Eu estava envolvendo pessoas que viviam ao meu redor. Então eu deveria
O que eu devia, para quem eu deveria explicar, era minha família, meus filhos, meus amigos, quem estava ao meu lado. Publicamente, eu não tinha dever nenhum. Não, eu tenho dever. Cara, fui um jogador de futebol, né, joguei na seleção, joguei na Itália, Copa do Mundo, trabalhava na TV Globo e aconteceu tudo aquilo comigo. Então, eu tinha o dever de me explicar. Até porque todo mundo ficou sabendo. Então, eu tinha o dever de me explicar para a sociedade. É um dever do cidadão se explicar para a sociedade. Todo mundo tem esse dever. Como não? Se você está envolvendo outras pessoas, então tem sim. Só que se não foi perguntado, ele não precisa falar nada. Né? Ele não precisa. Não é o caso de você abrir. Não, eu vou falar. Se você começa a falar, que nem ele falou na coletiva, eu não vejo mal nenhum ele falar, ó, gente, eu errei. Eu assinei o pré-contrato com o time do Catar, porque eu não estava contente, eu achei que nosso time, nós estávamos longe do título, tal, e acabamos ganhando o título. Tudo mudou. Minha família quer ficar aqui, não quer ir para o Catar. Pô, eu tenho a empolgação e a euforia do título, conversei com a Leila e, mudei de ideia, quero ficar aqui. Por isso que eu renovei o contrato. E agora nós vamos ter que pagar multa e pronto. Aonde está o problema de você falar a verdade? Vai ser crucificado? Você vai para prisão? Você vai ser assassinado? Prisão perpétua? Fuzilamento? Não. É só você não deixar dúvida do seu caráter, não deixar dúvida da sua ética, não deixar dúvida de um cara que defende a verdade. Por isso que deve explicação. Por isso que você deve falar publicamente. Porque é uma pessoa pública e colocou em dúvida a própria verdade que ele fala. Então, se ele quer viver com isso daqui para frente, né, ele não vai explicar, não vai falar nada, vai mudar, daqui a pouco o jogo vai cair no esquecimento, começa o campeonato, perde, ganha, os assuntos mudam. Mas daqui para frente, ele não pode ficar invocado ou irritado ou responder grosseiramente se ele falar alguma coisa sobre o Palmeiras e o cara falou, Abel, mas você está falando a verdade mesmo? Ele não pode reclamar. Porque se ele esclarecesse, se ele assumisse o erro, sim, voltaria ao zero. Eu errei. Quando você assume um erro, você volta ao seu zero de credibilidade, ética, moral e tudo mais. Você volta. Né? Você assume as consequências e tal. Daí em diante, ninguém pode duvidar de você naquela situação. Porque você assumiu o erro, mostrou arrependimento, mostrou que errou e tudo mais. Então, eu acho, sim, que pessoas públicas, quando fazem alguma coisa, falam, não cumprem, ou vivem uma coisa como essa do Abel, que envolve torcida, Palmeiras, Catar, envolve um monte de gente. Ele precisa se explicar publicamente, sim. É lógico que ele precisa se explicar. Todo mundo precisa se explicar. Eu penso dessa maneira. Casão, eu acho que o mundo seria um lugar bem melhor se todas as pessoas pensassem como você, entendessem o seu papel como figura pública, fizessem as escolhas que você fez de falar publicamente e dar o exemplo que você dá. Só meu único comentário em relação ao caso do Abel é que esse caso está correndo, não é um caso que está fechado, que foi determinado, em que foi aplicada uma multa. Então, é importante a gente lembrar também que qualquer comentário que ele fizer pode pesar nesse caso que está correndo na FIFA. Então, eu não me estranha ele não falar nesse momento, porque, por enquanto, nenhuma decisão foi tomada. Né? Eu não vejo como erro ele voltar atrás num pré-contrato, porque, como eu disse, ainda que ele tivesse assinado o contrato, ele tem o direito de voltar atrás, para isso que tem cláusula de rescisão, e os clubes fazem isso com os treinadores o tempo inteiro, né? E eu acho que dificilmente ele vai falar, cometi um erro, não cometi, foi mal, vacilei com os caras, enquanto não tiver definido que custo isso vai ter. Né? Não existe ainda uma multa, a gente não viu o pré-contrato, não sabe se o pedido do time do Catar é válido ou não é válido, então eu faria só essa ponderação, e eu concordo contigo. Acho que as públicas têm de se posicionar porque são um exemplo, só que nesse caso a gente ainda não tem um desfecho do caso. Não, tudo bem. Primeiro, eu também concordo com você que as pessoas, que o Abel, no caso, não cometeu um erro. Ele ficou em dúvida do que ele ia fazer. Mas existe uma assinatura ou não existe uma assinatura? É esse o detalhe. O que vai acontecer? Qual é o valor da multa? Se vai ter uma multa, se vai ter não sei o quê? Isso
realmente não dá para se explicar porque não teve desfecho. Mas tem um desfecho. Tem um desfecho. Uma assinatura. Tem um desfecho. Porque se ele não assinou, ele tinha que falar na coletiva ontem e falar: gente, não assinei. Isso não é verdade. Está tendo uma confusão que logo vai ser esclarecida. Eu não assinei. Mas se você não faz isso, é porque você assinou. Então, esse caso da assinatura já tem um desfecho. O que a gente não sabe é a consequência dessa assinatura. Agora, não assumir que assinou um pré-contrato, eu acho um erro. Eu acho um erro porque é nítido. As pessoas só estão esperando a ética profissional dele falar: realmente eu assinei o pré-contrato, errei, pisei na bola, blá, 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 porque eu desisti, não sei o quê. Mas agora, ficar enrolando e não falar que assinou, se ele não tivesse assinado, não teria confusão e ele falaria claramente: não assinei. Então, isso eu acho um erro. Isso eu acho um erro. E porque é tão óbvio o que aconteceu, tá tudo sendo discutido, resolvido, porque existe uma assinatura, pô. Por que não fala que assinou? Por que esconde? Por que fica com esse joguinho? Eu acho, não sei se o Renato concorda, eu acho assim, ele pode, obviamente, precisa, o Palmeiras também, se resguardar juridicamente das consequências do que vai ter esse julgamento no caso, mas quando o não falar dele também evoca uma moral superior, tipo, a verdade, eu sou capitão do meu destino, vocês vão ver, etc., fica parecendo que ele tem uma razão que a gente também não sabe se no final ele vai ter. Então, ou ele faz uma coisa fria como assim, a letra fria da lei, como a Alicia sugere, dizendo: olha, gente, esse é um assunto ainda particular, intramuros, não posso dar maiores detalhes, quando eu puder eu falo, ponto, vira a página. Ou, com todo respeito, acho que quando ele coloca esse personagem, vida, eu sou capitão, a verdade é uma só, aí fica parecendo, sabe? Então conta a verdade é uma só, então conta a verdade. É isso que me incomoda nesse caso, entendeu? Se ele não quer falar a respeito, e eu entendo, olha, realmente não posso falar, vocês sabem que existe um processo e, nesse momento, eu me reservo o direito de me manter quieto. Mas ele não se mantém quieto, Anícia. Ele faz lá, de novo, um negócio, um mise-en-scène, de tipo, eu tenho, sabe, um poder, uma coisa meio sedutora em relação à torcida. E a torcida compra, e é isso que vale. Acho que aqui na nossa enquete, eu estou vendo aqui o resultado parcial, ele não. Se fosse só uma enquete para palmeirense, talvez fosse diferente. Mas aqui, para 82%, 83%, ele não convenceu. Porque realmente é impossível você convencer alguém de uma coisa que você não falou. Eu só acho que, assim, em outros personagens, se fosse, sei lá, o Renato Gaúcho, que tem uma outra relação com o microfone, se fosse o Vitor Pereira que falasse um negócio desse, ia falar: bom, talvez tenha sido a sogra que assinou. Mas o Abel criou essa aura. Então, fica estranho quando ele fala que a verdade é uma só. Então, qual é a verdade? Conta a verdade. Não, eu acho o discurso dele, a gente pode questionar sem dúvida, né? Esse da verdade é uma. Não, eu acho maravilhoso, porque assim, a verdade é uma só e vocês todos sabem qual é. E aí eu fiquei pensando, cada um na sua cabeça criou a própria verdade. Então agora temos 50 milhões de verdades em vez de uma. Mas só um ponto em relação, você falou, né, se fosse a torcida do Palmeiras, se fosse diferente, assim, pelo menos as conversas que eu tenho observado, o único questionamento é: o Palmeiras acertou em topar morrer com essa multa? Se é que isso aconteceu, porque não sabemos. Então, assim, tudo que a gente está falando aqui é especulação, né? Mas não existe um sentimento, pelo que eu vejo nas redes sociais e nos meus grupos e tal, de o Abel nos traiu, o Abel tinha que dar satisfação, porque a sensação o Abel pensou em ir embora e alguém convenceu ele a ficar. Se foi a Leila, se foi a Ana Xavier, a mulher dele, assim, a sensação ele tinha a possibilidade de ganhar 30 milhões por mês e ele resolveu ficar no Palmeiras, né? Então é meio que o resultado final é esse. Mas eu concordo com você, a melhor maneira de lidar com isso era dizer: não vou falar sobre o assunto porque esse caso está em andamento, ponto, acabou, né? Mas o mise-en-scène é necessário, a gente vê cada vez mais os treinadores fazendo isso. O Guardiola está fazendo, assim, show de sarcasmo nas coletivas, é um pouco o personagem também, nisso eu concordo. Mas eu continuo achando que, assim, não dá para esperar e não esperaria que ele falasse sobre o assunto, porque o assunto não está resolvido e a gente não tem a menor ideia do que aconteceu ali nesse meio. E enquanto a FIFA não tomar uma decisão, ninguém vai dar qualquer tipo de brecha
para isso ser usado, né, contra o Palmeiras ou contra o próprio Abel. Mas só uma coisa, assim, tem uma coisa que é verdade e tem uma coisa que não é especulação, que é a assinatura dele, pô. Se a assinatura não fosse verdade, eu não assinei nada, acabou o assunto. Mas se não explica, não fala nada, é porque assinou. Então, eu não tenho dúvida, depois dessa entrevista coletiva dele, de uma coisa, que ele assinou. Isso eu não tenho dúvida. Porque se ele não assinasse, não tivesse assinado, ele ia crescer na coletiva. Eu não assinei nada, é tudo especulação, eu falo a verdade, eu plá, 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 plá. Se ele não desmentiu a assinatura, é porque está assinado. Então, isso para mim é uma verdade nesse momento. As outras coisas não. O resultado eu não sei o que vai acontecer, mas a assinatura existe. Ô, Renato, eu quero saber se você dormiu na frente da TV ontem e se você assistindo o jogo de ontem melhorou a situação do Tite. O Tite ganhou os 2 jogos do Amazonas, né? Então, eu imagino que você que fala assim, não, o Abel e tal, o Tite não. Ontem acho que o Tite ficou grandão depois do jogo do Palmeiras. E brincadeiras à parte, eu queria que você falasse para mim sobre a gente fez um acordo aqui, Alice, não sei se você sabe, ontem a gente fechou que se o Paquetá for desconvocado, quem vai é o Estevão. Que é para dar aquela piorada no time do Palmeiras aqui. A gente achou que era bom e a gente combinou isso. Olha, mas acho que nem está precisando ir, já piorou. Já piorou, não precisa nem levar, deixa ele aqui, porque o efeito já está garantido. Eu acho que o efeito, Renato, da parada de jogo fez todo mundo parar um pouco, hein? É verdade. Agora, eu ontem falei que ia ser 1-0 Botafogo e o Palmeiras ia cair nos pênaltis. Foi quase, hein? Foi quase. Porque no final o Botafogo ainda fez uma pressãozinha ali no final. Explicado, foi a zica do Renato. Foi a zica do Renato que fez o Palmeiras jogar daquele jeito. É a bola de cristal do Renato. É a bola de cristal do Renato. A verdade é o seguinte, o Palmeiras também não está jogando bulhufas, hein? A diferença é que o Abel já ganhou tanta coisa que a torcida do Palmeiras diz assim, não, isso é assim mesmo, a gente joga mal, mas daqui a pouco a gente embala e ganha o título. O Tite ganhou só o Carioquinha, então não dá para comparar os dois, realmente não dá para comparar os dois. O Abel, realmente o Palmeiras está numa fase ruim, mas fica a lembrança dos 3 últimos anos, né? É muito forte. Nós também não estávamos bem no ano passado, o Botafogo se esfarelou, nós fomos lá e ganhamos. Então o Abel tem umas costas largas e quentes, muito grandes, né? Não é o caso do Tite. O Tite, se você botar a mão no ombro dele aqui, tá geladinho, entendeu? Porque realmente o Flamengo não está conseguindo convencer ninguém. O Flamengo parece que vai melhorar, 2 joguinhos, e o Tite passa uma semana treinando, e aí, por causa dos treinos e da teimosia dele, o time piora. O Abel tem muito crédito. Agora, só para fechar esse negócio do contrato lá com o Clube do Catar, você falou uma coisa, Marília, que era exatamente o que eu ia falar. Ele podia não ter falado nada desde que ele dissesse, não vou falar nada, porque os meus advogados me orientaram enquanto a coisa não estiver resolvida, eu não devo falar. Mas assim que estiver resolvida, eu prometo que eu explico tudo. Ninguém teria reclamado nada. Era absolutamente compreensível. Agora, o que ele disse ontem? Não, e não me perguntem mais sobre o assunto. Ou seja, sairá a notícia se o Abel foi obrigado a pagar, e o Palmeiras pagou ou não, ou se ele foi absolvido, e ele já disse que não vai falar. É inacreditável. E Abel, seu time não jogou bulhufas ontem, é isso. Pronto. Se você fosse o Tite, você ia levar muita paulada. Mas a Alicia passa pano para ele. Ela e a Milha, elas estão assim na faxina, ó. Ela e a Milha. Mas olha, Renato, a relação da torcida com ele, e falando especificamente em relação ao jogo, e eu sempre tomo muito cuidado com essa coisa de falar em nome de torcida, né? Porque torcidas são literalmente milhões de pessoas com visões e expectativas muito diferentes. Mas eu acho que tem uma expectativa tem uma mudança, né? Uma diferença grande entre torcida do Palmeiras e torcida do Flamengo também, que é um pouco essa expectativa, ela não é só em relação ao treinador. O ethos da torcida palmeirense é uma coisa mais negativa mesmo. O time critica muito, critica até quando joga bem, critica até quando ganha, né? A torcida do Palmeiras ela é muito corneteira nesse sentido. Então, assim, ontem
né, o que eu vi dos palmeirenses, das pessoas no meu círculo, assim, mas descascando o time e todo mundo. E assim, ninguém serve mais. O cara faz um jogo, Veiga não serve mais, Gomes não serve mais, olha que coisa Piquerez não serve maravilhosa. Olha que mais. Ninguém serve mais. Renato. Vou mandar para vocês. Tem a figurinha do Abel Pardal, que é a cabecinha do Abel, assim, no corpinho de Pardal. Então, assim, a torcida critica muito. Mas eu acho que existe uma expectativa diferente, né? É uma expectativa em relação ao tipo de futebol que vai jogar, enfim. E além de, como você falou, tem essa bagagem, né? Mas assim, a torcida do Palmeiras critica muito e corneta muito. Mas eu acho que tem essa relação com o treinador que é completamente diferente, né? Por essa conexão estabelecida e por essa, entre aspas, gratidão por tudo que ele já venceu. Mas a corneta, ela não para nem por um minuto, nem quando ganha.